princípio, fazer assim. Vamos para as Escrituras Sagradas. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 26. Eu quero ler com você do 47 até o 56. Quem não tem Bíblia, vai ser projetado aí na Revista e Atualizada, Taila, RA, Revista e Atualizada. Mateus 26, do 47 até o 56. Já está aí, pode acompanhar comigo. Que diz assim: falava ele ainda, quem falava ele ainda? Jesus falava ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, ou seja, uma multidão de pessoas em desordem ou tumulto, mesma coisa do populacho. Essa turba aí significa isso, né? Chegou essa turba com ele, juntamente, com espadas e porretes, vinda da parte de quem, gente, que está escrito aí? Vinda da parte dos... De onde? Da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Essa turma que chegou com espadas e porretes para pegarem Jesus era da turma dos religiosos, da liderança da alta cúpula da religião da época e com os anciãos do povo, né? Era gente experimentada na vida, não era gente, não era adolescente, não era criança, era gente com formação. Versículo 48, ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Obrigado por essa porção das Escrituras. Te peço que o Senhor fale com os meus irmãos, mesmo, e apesar de eu ser um instrumento, um vaso de barro quebrado, muitas vezes, que vaza o que não deveria, que o Senhor me use como instrumento na vida dos meus irmãos e que o Senhor aplique essa palavra nos corações deles, como o Senhor já fez comigo há alguns dias. Fala conosco que a sua palavra, que é Jesus, que é o verbo vivo, que é o pão vivo, ele possa nos alimentar nessa manhã de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje eu estou sem relógio, tirei um relógio, a cabeça está tão ruim, tirei um relógio para colocar outro e esqueci de pôr. Então, eu queria saber quantas horas são. 11? Ok, vou usar esse aqui então, pronto. Então, vamos lá. Então, gente, a gente foi tomado de informações, de notícias de algo terrível que aconteceu no nosso país, basicamente, ou no Rio de Janeiro, muitas mortes, e houve uma especulação dessas coisas. Eu recebi uma mensagem de um rapaz que já foi meu gerente numa das multinacionais que eu trabalhei, perguntando: pastor, o que você pensa a respeito disso? Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar, eu sou incapaz de te responder. Eu tenho alguns pensamentos, algumas ideias,
mas eu não queria, porque eu não me sinto conhecedor de tudo para poder manifestar uma opinião justa, clara a respeito disso. Mas não por isso, não pelo que aconteceu essa semana, já tem uns dias que eu venho sendo incomodado, já tem talvez até mais de um mês que eu venho sendo incomodado por essa expressão de Jesus: quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Isso é muito sério, irmãos. É muito mais sério do que todos nós imaginamos. A gente vê Jesus aqui experimentando algo tão ruim, né? Assim, ele estava ali no meio das pessoas como gente. Mas sabe uma coisa que eu aprendi, que eu li, que eu guardei no meu coração, que muitas vezes isso tem sido muito, quase que se tornando normal para nós. É muito mais fácil você incitar o ódio no coração das pessoas, porque o ódio se desobriga da compaixão, da fraternidade e da irmandade. É muito mais fácil incitar o ódio no coração, no nosso coração, no coração dos outros. Porque quando você incita o ódio no coração das pessoas, esse ódio se desobriga de ter compaixão. O ódio, ele se desobriga de manifestar a fraternidade. O ódio se desobriga de manifestar a irmandade. A gente olha para o outro como sendo inferior a nós e nós superiores a eles. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que Jesus foi gente no meio do povo. Você percebe que Jesus não andava de forma diferente do povo, ele não se destacava. Porque se ele se destacasse com uma roupa sacerdotal, uma estola sacerdotal, com adereços de destaque, era só Judas falar: é um que veste tal roupa e ele usa tal paramento aí, né? Ele tem esse aí, ó, é um sinal para ele. Então, quando você avistá-lo, pode ter certeza que é Jesus. Jesus era uma pessoa comum, porque Judas falou: olha, aquele que eu chegar e beijar é esse, pode prender que é ele. Então Jesus era gente comum, ele andava de forma comum, ele não gostava, ele não queria, ele não precisava se destacar, como a gente vê muita gente hoje querendo destaque no meio religioso. Os nossos principais sacerdotes da nossa época, os donos muitas vezes das verdades que se pregam por aí, eles gostam de se destacar. Eles não podem andar jamais em avião comercial. Não pode. Tem que ter um jato próprio. A vestimenta tem que ser diferente. Os relógios precisam ser bem caros, né? Porque eles precisam se destacar para mostrar para as pessoas que Deus está com eles e que a prosperidade de Deus é o sinal de que realmente Deus está com eles, como se aquele que não estivesse em tanta prosperidade, embora se confunde o que é prosperidade, não tivesse a bênção de Deus. E Jesus era esse tipo de gente, ele andava de forma comum, não é? Judas chega e diz para ele algo legal: salve, mestre, não é? É como aqueles que muitas vezes aproximam da gente e falam assim: a paz do Senhor, meu irmão, não é? Salve, mestre, é uma saudação de respeito, né? E Judas chegou e falou: salve, mestre. Não era uma saudação muito comum. Judas o beijou para que ele fosse identificado pelos líderes religiosos daquela época. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós, todos nós, somos do amor e do ódio. Todos nós nos enquadramos no amor e no ódio. Todo ser humano é capaz de odiar e de amar. A gente sabe que, dependendo da circunstância, a gente passa a odiar uma pessoa. Depende do que ele fizer com a gente.
Às vezes a gente pode ter alta admiração, alto respeito e amar, mas dependendo do que aquela pessoa faz com a gente passa a odiar. Nós somos do amor e do ódio. Somos assim, somos gente. Aí eu sempre me lembro de casais que se amam ou que se amaram e que passam a se odiar. Alguns conseguem conviver depois de um tempo de ódio, conseguem conviver bem, outros não. Continuam se odiando. E o ódio, cada dia que passa, vai fazendo mais mal para o coração daquele que escolheu, por todas as razões, as circunstâncias, continuar odiando. O ódio não faz bem para nenhum de nós. Nunca fez. Ele traz amargura para a nossa alma, ele traz tristeza. E a gente percebe que realmente nós somos assim, do amor e do ódio, né? Pessoas que experimentaram coisas tão íntimas, tão profundas, né? Se doaram, se amaram, se repartiram, né? Às vezes por escolhas erradas de um ou de ambos, se machucaram, trouxeram adoecimento e marcas um para o outro. Ontem eu estava com a Inara numa celebração de 64 anos de casamento de dos pais de um amigo nosso. E eu cheguei lá e eles me chamaram para eu abençoar aquele casal. E eu cheguei e falei, gente, pelo fato de um dia alguém ter reconhecido a minha vida, meu chamado, a minha vocação, e diante de vários pastores aqui em Brasília, eu e a Inara recebemos uma unção na nossa cabeça, e colocaram a mão na nossa cabeça e nos ordenaram ao ministério pastoral, isso há 35 anos atrás. Isso me deu, de alguma forma, um reconhecimento para abençoar as pessoas, mas a verdade é que todos nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Você não precisa ter unção e reconhecimento de uma liderança religiosa para você ser instrumento de bênção ou de maldição. E eu cheguei naquele casamento, naquela celebração ontem, gente. Eu não posso ficar saindo daqui, né, Ricardo? Tá vendo? Essa tecnologia é cruel. Aí eu cheguei lá e falei, gente, será que realmente eu que tenho que abençoar esse casal? Eu falei isso com tanta emoção e tão constrangido. Eu que tenho que abençoar esse casal ou esse casal que tem que me abençoar? Se você parar para pensar, eles têm uma história, eles têm vida, eles têm algo que eu não alcancei. Eles têm de casamento mais do que eu tenho de vida. Ah, pastor, mas eles não foram ordenados ao ministério pastoral, e daí? Eles têm vida, eles têm experiência. Eu falei, a gente fala muito sobre resiliência. Eu falei aqui ao casal que nunca publicou nada de resiliência nas redes sociais, que é o né? Eu não sei nem se ainda está em moda, mas há pouco tempo todo mundo, resiliência. Aqui o casal que foi resiliente a vida inteira, que perseveraram até aqui. Eu não quis falar porque eu não podia expor, né? Principalmente com o marido, o senhor bem de idade, bem sistemático, né? A esposa não, a esposa mais... Eu queria falar algumas coisas, né? Mas não pude falar, né? Por bom senso, por sabedoria. Mas eu tenho certeza que nesses 64 anos tiveram muitas brigas, muitos afastamentos, muitas dores, muitos machucados, muitos. Mas escolheram perseverar juntos. E estava lá um número grande de filhos. Quantos, Nara? 8? 8, um morreu. Estava lá 7 filhos com os cônjuges, a viúva de um dos filhos, né? E mais uma porção de netos e bisnetos. Uma festa muito bonita. Mas a gente precisa entender que a beleza daquela festa ela não demonstra o que foi a história daquele casal de 64 anos juntos. Jamais. Porque nem tudo foi belo durante a vida. E eu
usei como texto aquela expressão de Paulo lá aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz assim: eu não tenho alcançado ainda, não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, é muito comum da gente, eu e você, que somos do amor e do ódio, muitas vezes, ficar olhando para trás, alimentando e realimentando o nosso ódio. E quem olha para trás, eu fiz esse exercício lá com eles. Eu falei: olha, eu estou aqui de frente para vocês. A partir do momento que eu olho para trás, eu perdi a visão do presente e do futuro. Porque a gente precisa de aprender assim, a deixar as coisas que estão ficando para trás. Porque se você fica preso ao passado, você não experimenta o presente e nem o futuro. A gente precisa prosseguir. E a gente pode prosseguir com amor ou com ódio. É a gente que escolhe. Você escolhe, vai seguir com ódio ou vai seguir com amor. Sabe, eu vou repetir a frase que eu li agora há pouco, de propósito. É muito mais fácil você incitar o ódio no coração das pessoas, porque o ódio se desobriga da compaixão, da fraternidade e da irmandade. Por isso que muitas vezes é bom incitar o ódio. Nos desobriga, e a gente é assim. A gente é egoísta na nossa natureza. Todos nós somos. Sim ou não? Não é assim? Normalmente a gente não quer para o outro o que a gente quer para a gente. Eu quero um carro novo para mim, mas eu não quero o carro novo para o irmão Henrique. Eu vou correr atrás de tudo para mim e para os meus, mas eu não quero para os outros. É porque a gente é egoísta por natureza, é assim. Por isso que muitas vezes a gente prefere a espada. Por isso que muitas vezes a gente está com a nossa espada afiadíssima, e a gente está com ela prontinha para desembainhar, tirar da bainha e cortar a orelha daquele que vem contra o meu amado, o meu Senhor, o meu Jesus. Jesus é claro em dizer: eu não preciso disso, cara. Eu não preciso que você me defenda. Eu não preciso que você me defenda. Não, mas Jesus, esse cara veio aí, ó, com espada e porrete. Eu também não vou deixar barato isso não. E eu vou reagir. É por isso que muitas vezes a gente quer arrancar a orelha do outro. Como esse que estava na multidão aqui com Jesus também, ou no meio do povo ali, tirou a espada e cortou a orelha do outro. É porque a gente é egoísta por natureza. Sabe qual que é o antônimo do ódio? Me ajuda, vamos lá. Qual que é o antônimo do ódio? Amor também. O antônimo do ódio, vamos lá? Além de amor, eu busco compaixão, afeto, carinho, ternura, atenção, afeição, estima, simpatia, empatia, bem-querença. Isso é o oposto do ódio. Tudo difícil. Mas a gente pode ter como alvo na vida da gente, né? Amar, ser amigo, fazer amizades, sem querer nada em troca, disposto a servir, a se doar, a dar, a perdoar, a ter afeição, a ter carinho, ternura com as pessoas, olhar para as pessoas, ter estima por elas, ter simpatia pelo outro,
empatia, que é outra palavra que se fala tanto, né? Empatia para cá, empatia para lá. Ninguém nem pratica isso na maioria das vezes. Ninguém tem sido empático com ninguém. Jesus disse algo incrível. Acaso pensas que eu não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? E aqui tem uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, eu já vou caminhar para terminar. Sem poder sair, né, Ricardo, da câmara? Você vai me pagar, Ricardo. Colocar uma prisão aqui, um cadeado no meu pé, né? Sabe o que eu aprendi? Eu queria que você prestasse atenção nisso agora. Jesus, ele falou algo incrível para nós aqui nesse texto, nesse versículo. Acaso pensas que eu não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Preste bem atenção, por favor. Sabe que muitas vezes nós fazemos orações tão erradas. A gente pede coisa que a gente não deveria pedir. Jesus podia falar: Pai, envia, não precisa nem ser uma legião, não precisa ser 12, não. Ele me enviaria mais de 12. Me envia só um anjo do Senhor aqui. Envia um dos nossos aí para cá, para me libertar disso aqui. Podia ou não? Um anjo só era suficiente? Mas ele não fez essa oração, ele não fez esse pedido ao Pai, porque ele podia orar: Pai, manda. E ele não fez essa oração. Isso nos ensina que nem sempre a oração que nós queremos, que está aqui e que está aqui, ela deve ser feita. Por isso que as Escrituras dizem para nós que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é porque nós não sabemos orar como convém. Por isso que nós precisamos muitas vezes, às vezes é melhor estar de boca fechada do que fazer uma oração errada. Porque se Jesus, se ele fosse, como nós, na sua soberba, como também o que desembanhou a espada e quis a espada e cortar a orelha do outro, Jesus podia falar: não, eu sou o criador de tudo isso daqui, tudo foi criado por mim. Eu dou uma palavra aqui só e cai todo mundo fulminado no fogo aqui também. Podia ou não? Se tudo foi criado por ele e para ele. Jesus não fez a oração e ele não agiu da maneira como nós normalmente agimos. A história não termina aqui. O problema é que a gente só consegue fazer as nossas orações enxergando aqui e agora. Domingo passado eu fiz uma oração pedindo pelo pastor Massoli, lembram? O pastor Massoli faleceu. Estava lutando contra um câncer, um homem de 60, ia completar 65 anos agora. Já esteve conosco na nossa igreja. Quem lembra do pastor Massoli? Faleceu. Lá nos Estados Unidos eles têm um ritual lá, que eu não sei por que é, eu acho que é questão de trâmite de documento, mais um monte de outras coisas. A pessoa falece, ela só pode ser sepultada uns 5 dias depois. Bom, ele vai ser sepultado amanhã. Isso me faz lembrar de algumas coisas. Hoje, dia 2 de novembro, a maioria das pessoas comemora o que nesse dia? Dia de finados. E eu e você, muitas vezes, quando a Ana Teresa nasceu, dia 2 hoje, a Ana Teresa está ali. Ai, meu Deus, minha filha nasceu dia 2 de novembro, no dia dos finados. Quem que estabeleceu que dia 2 é dia dos finados? Quem? Foi um homem. Para Deus, dia 2, aliás, o calendário foi a gente que estabeleceu, né? Para Deus, dia 2 de novembro é finados, é do vivo, é do amor, é do ódio, é do que é? Não é nada, é um dia. E esse dia deve ser celebrado com alegria. Seja o dia que você nasceu, qual foi? É porque a gente se submete àquilo que o homem estabelece para a gente, e a gente anda muitas vezes nisso, nos padrões que são colocados para nós, humanos, né, irmão Henrique?
E a gente aceita, e a gente vai nessas convenções a vida inteira vivendo isso, aceitando isso como se fosse algo normal. E a gente normatiza isso, a gente normatiza tirar a espada e cortar a orelha do outro, a gente normatiza ter ódio pelo outro, porque isso nos desobriga, como eu falei, de tantas coisas. Mas é bom a gente lembrar que a história de Jesus não ia terminar ali. Muitas vezes as nossas orações pelo imediato é porque a gente está vendo aqui agora. Quando a gente entende mais na frente um pouquinho propósitos e processos que Deus tem para nós, a gente é melhor calar do que fazer uma oração ruim. Porque a história de Jesus não terminava ali, a vida de Cristo não se encerrava ali naquele momento. Os planos de Deus também não terminavam ali naquele momento. Portanto, a sua história e a minha história, ela não se encerrou aqui. Ela não se encerra porque a gente está sendo traído pelo Judas. Ela não se encerra porque a gente está sendo traído por quem chega para a gente e fala: salve, mestre. Quantas vezes eu recebi um tapinha nas minhas costas ou no meu ombro e ouvi de pessoas, né? Pastorzão, conta comigo. Pastorzão, estou aqui. Não é? Salve, mestre. Quantas vezes nós ouvimos saudações assim? E quantas vezes nós fizemos esse tipo de saudação também com os outros e os abandonamos? A gente precisa entender que a nossa história não se encerra e que processos fazem parte da construção da nossa história. Imagina Jesus falando: não, eu não quero, eu quero que esse processo de eu ser entregue aqui agora, ele vai ser deletado da minha história, eu não quero. Senhor, envia um anjo aí, extermina logo essa turma toda aqui na minha frente. Fica comigo só os meus discípulos, aqueles que andam comigo, os que são bonzinhos, esses aí não. Mata todos eles logo. Jesus entendia que tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte de um processo que mais na frente ia fazer parte da sua história, e que essa história seria contada para mim e para você hoje, dia 2 de novembro de 2025, contada ou relembrada. Mas já pensou se lá atrás no processo Jesus tivesse feito a oração equivocada? Tudo tinha sido outro curso, outro caminho. E eu fiquei pensando sobre o casal que eu fui celebrar os 64 anos deles ontem. E se o seu Expedito e Dona Elza tivessem desistido lá atrás? Talvez a gente não pudesse ter celebrado os 64 anos deles ontem. E se continuassem os cortes das orelhas dos outros? Uma guerra. Não, bora destruir essa galera aí, que essa galera aí é do mal. E se Jesus continuasse uma outra forma de revolução sem ser a do amor? Porque ele revolucionou pelo amor. Aí você vai perguntar para mim: pastor, mas tem gente que não vai ser alcançado pelo amor. É porque eles não foram alcançados pelo amor verdadeiro. Não o agora, manifestado agora, mas o antes, na história deles. É só a gente parar e pensar. Quantos de nós não fomos amados, fomos abandonados, fomos rejeitados? Ou pelo cônjuge, ou pelo pai, ou pela mãe, ou por pessoas, ou pela esposa, ou pelo marido, e que pelo caminho a gente podia ter feito uma outra escolha, ou a gente deixasse o coração da gente se encher de amargura. E essas pessoas que tiveram na sua história, eu estava conversando com o Toninho, esposo da Kalina, é o doutor Antônio, né? Ele não gosta de falar isso, mas ele é um advogado.
eu tive o privilégio de encontrá-lo semana passada e trocar algumas ideias. E a gente vem de histórias muito semelhantes, de falta, de escassez, de não ter muitas vezes o que precisava para se comer. Ou, voltando, alguns tiveram no seu histórico abandonos. Isso marcou a nossa história, a nossa vida de alguma maneira, não é? Alguns de nós que viveram isso souberam fazer escolhas para o melhor, para a vida. Alguns não conseguiram. Escolheram outro caminho. Escolheram se juntar com outros que também estavam desesperançados pela vida. Buscaram um caminho de uso de droga, de furto, de roubo e assim por diante. Alguns morreram pelo caminho. Não é? Porque não deram conta de fazer as mesmas escolhas que eu fiz também. Na minha casa, meu irmão mais velho, que foi adotado pelos meus pais, eles faziam uma rodinha assim no quintal da nossa casa, uns 10. Eles pegavam aqueles maços de cigarro de antigamente, e eles tiravam um papel aluminizado que tinha por dentro do cigarro, da carteira de cigarro, e eles arrancavam uma parte daquele alumínio e ali eles enrolavam um baseado. E eles rodavam na mão de um por outro, ia rodando e fumando, cada um tragando, trancava ali até que aquilo entrava para o cérebro, né? Ia passando, enquanto ia passando, o outro já estava enrolando o próximo, e muitas vezes eu chegava naquelas rodas e eles tinham uma linguagem muito, como que eu falo, não é uma linguagem assim evoluída da malandragem, mas era um negócio que chamava atenção, né? Eles tinham tipo um dialeto deles, e aquilo. Aí algumas vezes meu irmão pegava aquele cigarro de maconha e me dava assim, falava: fuma aí, otário. E eu, por medo do meu pai, não era nem medo de Deus, porque meu entendimento de Deus não era o que foi formatado dentro da religião, né? Mas hoje, mais do que nunca, mas meu medo era do meu pai. E eu nunca na minha vida dei um trago de maconha para experimentar. Mas meu irmão experimentou e se envolveu profundamente com isso no mundo do crime, do furto, do roubo. Sofreu, meu pai sofreu, nós sofremos. Foi duro, mas ele é meu irmão. Se você hoje chegasse e dissesse assim: Samuel, irmão do pastor William, ele cometeu tanta coisa, ele tem que morrer. Eu não queria que ele morresse, nunca quis. Mas é porque ele é meu irmão. Se fosse seu irmão, talvez você não queria também. Mas como não são nossos irmãos, matar está tudo certo. Tirar a orelha do outro está tudo certo. Mas quando é com gente da gente, a gente não quer. E eu estou aqui dizendo: meu irmão entrou no crime, roubou, furtou. A única vez que meu pai foi preso na vida foi por causa desse meu irmão. Porque eles roubaram um Fusca na época para um dos traficantes, que ele era menor, né? Menor de idade, então usaram ele com 15 anos. E como meu pai tinha oficina mecânica no Núcleo Bandeirante e precisava trocar o motor e o câmbio de um Fusca, era muito comum naquela época, roubaram um Fusca, levaram lá só o câmbio e o motor, tiraram o motor e o câmbio do Fusca, despacharam esse lá para algum lugar e levaram só o motor e o câmbio lá para a oficina do meu pai. E de repente a polícia chega lá na oficina do meu pai, um homem que falhou em muitas coisas na vida, mas era um homem extremamente honesto. Chega a polícia lá e prendem meu pai, porque tinha um motor e um câmbio furtado na oficina do meu pai, que ia ser trocado do meu irmão, que pediu para o meu pai trocar para um amigo dele na nossa oficina.
E meu pai foi preso uma única vez. E meu pai passou uma noite preso, tomou pancadas, porque era cúmplice de bandido no Núcleo Bandeirantes, sem nunca nem saber do que estava acontecendo. Ele fez, meu irmão fez mal para a gente. Ele fez a gente sofrer, mas eu não queria que ele morresse. Ele está vivo, e eu o amo, e eu quero o bem dele. Eu sempre acredito que algo melhor vai acontecer na vida do Samuel, meu irmão, sempre. Mas se não for gente da gente, a gente quer que morra, porque não vale a pena ficar vivo. Tomara que você consiga pensar sobre isso e talvez aprender a pensar como Jesus. O amor e o ódio são inerentes a nós, mas a gente pode trabalhar nisso também. Vamos orar mais uma vez? Queria convidar você a baixar sua cabeça onde você está, se você puder fechar seu olho, e você fazer uma oração. Senhor, eu oro nessa manhã mais uma vez, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim principalmente. Preciso tanto do seu amor, preciso tanto do seu perdão. Eu quero sempre, a cada dia, ter um novo coração também. Eu não quero ser da turma que puxa a espada e corta a orelha de ninguém. Eu quero ser da turma de Jesus. Algumas vezes eu sou como Judas. Às vezes eu traio também. Às vezes eu entrego também. Eu não sou melhor do que Judas também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de todos nós aqui. Guarda os nossos corações em Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia, relembrando, não é a morte de Jesus, é a vida. A vida abundante que nós temos nele, Senhor, e nós vamos celebrar que a gente aprenda nessa manhã um pouco mais a respeito da vida do Senhor para todos nós. Minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia. Eu queria convidar você vamos aqui agora. Brunão, você tem que me ajudar aqui agora com essas câmeras, hein? Hã? Pode ficar aqui? Não fala mais para a gente puxar a mesa para cá. Essa daqui tá essa, só para a gente puxar a mesa um pouquinho para cá. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero convidar, vem para cá você, pode ficar de pé. Pegue o seu cálice, o seu pão, nós vamos tomar todos juntos. Tá bom? Pode tirar aí, filha, por favor, Clecinha. Você pode vir aqui pegar o seu cálice, o seu pão e aguardar para a gente tomar juntos, tá bom? Cada um pega o seu, ok? Pode vir, por favor. O pão
pão aqui. Aqui, Ju, só um aqui, tá? Vou deixar aqui pro Ricardo. Pode vir, vamos ficar aqui perto mesmo da mesa, né? Não precisa voltar pro seu lugar, não. Vamos ficar aqui. Vem, mãe. Vamos ficar aqui junto, aqui, ó. Só a Tayla que vai precisar de ficar lá pra letra, né? Daqui uns dias é você, hein, cara, ajudando a gente lá nas letras, hein? Bem mais que os mares, né? Bem mais que o sol e a natureza. E tudo tem que pôr a letra que se fez. Vamos do início. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Então Paulo escreve uma carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala a respeito da ceia. Ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Então, para mim, a ceia não é para a gente celebrar a morte de Jesus, é para a gente celebrar a vida. Porque a comunhão na mesa foi em vida, né? Depois que eles ceiaram, ele falou: façam isso em memória de mim. Não lembre só da minha morte, do meu sangramento na cruz, não das dores. Lembra da minha vida, lembra do meu testemunho, lembra de como eu agi na terra, né? Então a gente vai participar lembrando dele dessa forma. Levante o seu pão e diga: Jesus, muito obrigado por sua vida e também pelo teu corpo que foi entregue naquela cruz de dor, de humilhação. Era para mim, mas o Senhor tomou aquele lugar por amor. Em sua memória, com imensa gratidão, eu vou comer deste pão. Vamos comer? E Paulo diz que depois de
terem ceado ali, de comerem o pão, Jesus tomou o cálice e disse: cálice, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão, lembrando de mim, e beberem do cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Ou seja, um ciclo se encerrou e outro começou. É uma aliança de sangue inquebrável que Jesus fez com a gente. Levante seu cálice e diga: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor deu toda a sua vida por mim naquela cruz de calvário e dor. Em sua memória eu vou tomar deste cálice com imensa gratidão a ti. Muito obrigado, Jesus. Vamos beber? Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Gente, hoje é aniversário da Ana Teresa, né? Vamos chamar ela aqui para a gente cantar parabéns, né? E também, né, Tetê? Já, meu Deus, já tá ficando maior que eu, hein? Olha só. Quem pegou essa bebezinha no dia que nasceu e apresentou, hein? Agora tá essa moçona. Parece que a Clecinha... Ah, não? Tá bom. Então vamos orar pela Ana Teresa. Obrigado, Senhor, pela vida dessa menina tão linda, tão especial, tão querida, tão pronta a servir como os pais dela têm demonstrado com a própria vida no nosso meio há tantos anos. Que o Senhor cuide dela, que o Senhor direcione cada passo dela, que o Senhor oriente, que o Senhor leve a Ana Teresa a ocupar os melhores lugares nessa terra e nessa nação. Que o Senhor continue dando para ela inteligência, capacidade, sabedoria, e que o Senhor a coloque onde o Senhor tem como plano para a vida dela. Que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor planejou. Nós entregamos ela nas mãos do Senhor e pedimos a tua bênção todos os dias para a vida dela, em nome de Jesus, que nós oramos com gratidão ao Senhor por mais um aniversário dela, em nome de Jesus, amém. Parabéns, cadê o Papai do Sol? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Ana Teresa! Tá bom, gente, um bom domingo, restante domingo para você. Vá em paz, né? Que a semana seja abençoada, feliz para todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado.